Bom, nos últimos dias falamos sobre um rally de alta no mercado cripto e cá estamos nesse rally. Depois que esse rally é iniciado, o que a gente deve fazer é procurar por vendas, afinal de contas nós estamos comprados e nós sabemos que a tendência de médio e longo prazo ela é de baixa, afinal de contas nós estamos operando contra um bear market, ou seja, nós devemos ter uma estratégia totalmente estruturada nesse momento, controlar o FOMO, controlar esse oba-oba, essa festinha das notícias e entender que existe sim um ponto de venda. A gente vai falar na nossa análise de hoje se eu já estou olhando para venda ou não e qual que é a minha estratégia nesse momento. A gente vai olhar para dados e entender o que nós temos de probabilidade na nossa frente. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para o mapa de liquidação, a gente viu boa liquidação acontecendo na data de ontem, tá? Não foram grandes liquidações assim, então a gente não pode falar que o mercado subiu de maneira artificial. Ele subiu com uma pressão de compra mesmo, as pessoas saíram ontem nas ruas para comprarem os ativos. Só que a gente sabe que essas pessoas, infelizmente, elas compraram por conta de notícia e não por conta de estrutura. E quando a gente tem movimentações por conta de notícia, a gente sabe que elas não são sustentáveis no longo prazo. Notícia, ela gera apenas ruído, tá? Isso acaba sendo um grande problema da alta que a gente teve ontem. Mas a gente vai olhar para dados e vai entender que houve sim compras ali e a gente sabe que o mercado ele está subindo, então a gente vai procurar por vendas. Mas eu quero que você saiba que a partir de ontem as pessoas começaram a abrir muito long, elas estão entregando muita liquidez para que o mercado ele possa vir para baixo, para que a gente possa cair mais um pouco, beleza? Bom, se a gente olhar para Ether também teve um pouco de liquidação ali na data de ontem, só que as pessoas não estão apostando tanto em long assim quanto elas estão apostando em Bitcoin. Em Bitcoin, quando a gente olha para o mapa de calor, acaba estando um pouco mais preocupante, tá? Se a gente olhar para o volume de liquidação na data de ontem, a gente vai ver que foi um volume razoável, não foi um grande short squeeze assim, então por conta disso a gente sabe que a alta ela foi por compras mesmo das pessoas e não por movimentos artificiais. Quando a gente olha para Ether ali também, os patamares de short squeeze que nós tivemos são patamares extremamente baixos para quando a gente tem muita gente apostando em short mesmo e o mercado voltando a subir. Bom, quando a gente sabe que o mercado ele está em regiões de sobrevenda, ou seja, em regiões baratas, que é nessa linha roxa, essa linha dourada aqui embaixo, a gente vai procurar por compra. E o inverso disso é que nós vamos procurar por venda na linha verde aqui em cima. Olha só, se você tivesse tradeado aí nos últimos tempos seguindo exclusivamente esse indicador, você teria buscado por oportunidades de compra no price action ali, $52 mil no Bitcoin, vendido em 62, depois ter recomprado em 60, ter vendido em 66, depois ser comprado ali em 68, vendido em 82. Esse daqui é um dos meus indicadores que eu uso para poder fazer trading, para poder olhar para o curto prazo e tomar decisões no curto prazo. E ele também me guia para tomar decisões no médio e longo prazo, porque sempre um ponto de compra vai ser uma região de fundo e sempre um ponto de venda vai ser uma região de topo. O topo do curto prazo, em um momento, ele é o mesmo topo do médio e longo prazo, beleza? Bom, hoje nós estamos caminhando em direção à linha verde, tá? Nós já estamos um pouco próximo dessa linha verde, mas há espaço ainda para subir. Isso significa que a gente ainda tem margem para continuar subindo. O Bitcoin ele pode entregar mais alta ainda para nós nessa movimentação que ele está entregando. Ou seja, eu estou procurando por venda, mas eu ainda estou aguardando pelos sinais de venda. Esses sinais eles ainda não chegaram. Então a gente olha para isso daqui, sabe que tem margem para o mercado continuar subindo, a gente ainda continua posicionado. Afinal de contas, eu e os meus clientes tomamos posições quando a gente estava aqui embaixo, na linha dourada, por exemplo. A gente vai aguardar, por exemplo, até a linha verde. Isso falando para o Bitcoin. Quando a gente olha para o Ether ali, por exemplo, a gente vai ver que ele também bateu na linha dourada, ele também está indo buscar a linha verde, mas ele ainda tem margem para poder subir.
Ou seja, eu olho para o mercado agora e vejo que nós temos espaço para continuar subindo. Só que não é porque nós temos espaço para continuar subindo que eu não vou utilizar, por exemplo, um stop. Hoje, todas as posições que eu abro, elas são posições totalmente estruturadas, porque afinal de contas, nós estamos em um bear market. Se a gente volta e devolve toda a alta, a gente sabe que vamos buscar um fundo mais baixo que o fundo anterior. Se a gente vai estender mais uma pernada de baixa, não tem por que eu ficar posicionado. Eu vou simplesmente me desfazer daqueles ativos que eu comprei. É assim que eu estou operando desde a virada do ano de 2024 para 2025, quando eu paro de holdar os ativos e eu começo a simplesmente buscar pelos ralis, e esses ralis sempre vão ser operações estruturadas. Vendo que a gente tem margem aí para poder subir ainda, tá? A gente olha para o price action. O price action ele já começa a ficar um pouco apertado, porque a gente já está próximo da média de 200 períodos, no gráfico de 4 horas. E a gente está vendo o Bitcoin rejeitar a média de 200 períodos desde fevereiro desse ano. De lá para cá, a gente não vê o Bitcoin conseguindo se superar acima da média de 200 períodos. A gente tem um pequeno espaço aqui entre o preço e a média de 200 períodos, tá? Quando a gente olha para o RSI, não temos divergência, também temos espaço para poder subir dentro do RSI. Ou seja, aqui eu continuo posicionado, aqui eu continuo segurando os ativos que eu busquei por compra nos últimos dias, que eu informei os meus clientes que a gente estaria buscando por um rally, só que a gente já começa a buscar já uns pontos de venda, a gente já começa a olhar para o mercado e entender isso que está acontecendo aqui ó, no curto prazo. Para mim aparenta mais ser um pullback, a gente ainda vai ter mais movimentações de alta, porque não tem aumento de volume, ainda não teve candle de reversão, não tem nada ainda aqui no curto prazo que me indique que a gente já chegou em uma exaustão dessa movimentação. Inclusive, se a gente olhar para gráfico de 1 hora, a gente vai ver que não houve divergências ainda no RSI. Então é muito comum que a gente venha, suba, construa uma divergência dentro do RSI, a gente pegue as pessoas que estão apostando em short mais uma vez aqui em cima e depois a gente começa a construir padrões de reversão. Isso é o que eu estou esperando. Mas, novamente, nós estamos em um bear market e a gente sabe que as quedas elas são bem intensas, então a gente não vai simplesmente ficar com os olhos vendados, acreditando que a alta vai ser infinita a partir desse candle. Se o mercado não voltar a subir, ele devolver toda essa alta aqui que nós tivemos, você precisa ter um stop, você precisa ter um ponto de saída, seja uma saída no 0 a 0, ou seja até mesmo um stop com leve prejuízo, porque se a gente devolver toda essa movimentação eufórica que aconteceu na data de ontem, isso significa que a gente está com uma pressão de venda muito forte, porque não tem notícias tão negativas assim. Se as pessoas estão comprando notícias positivas, o mercado ele tem que dar continuidade nessa alta. Lembrando, para que a gente reverta uma tendência, para que a gente saia desse mindset de bear market, a gente precisa romper pontos bem chaves. E a gente vai falar isso na nossa análise também. Bom, mas entendendo isso daqui, eu estou preparado para ambos os cenários, meus clientes estão preparados para ambos os cenários, tanto para a gente estopar caso o mercado venha devolver essa movimentação, porque a gente sabe que vamos buscar patamares mais baixos, ou para vender quando a gente começar a ter sinais ali de saída dentro do price action. Infelizmente, a performance de Ether não está sendo tão boa, né? Ether teve ali a sua performance também na data de ontem, a gente viu uma divergência aqui, entregou uma movimentação de alta, só que a gente já tá vendo ele voltar ali no seu topo anterior, tá? Isso daqui tá com cara de pullback, mas a gente sabe que movimentações eufóricas, elas podem ser devolvidas no dia seguinte. Então, eu também estou esperando por vendas de Ether em patamares mais acima, tá? Como eu te mostrei dentro dos indicadores, nós temos margem para poder subir. Se a gente olha para Ether também, RSI de 4 horas ainda tem espaço para poder subir, mas não é porque ele tem espaço para poder subir que nós não teremos uma estratégia nesse momento. A gente precisa sempre operar com stop quando nós estamos trabalhando em um bear market. Bom, a euforia de ontem, obviamente, ela veio do mercado americano. E quando a gente olha para o mercado americano, ainda continuamos em um
bear market. Afinal de contas, o mercado americano ele já teve ali a sua desvalorização de 21%. Tudo que nós estamos vendo é apenas um respiro, estamos abaixo da média de 200 períodos, a média de 200 períodos está apontando para baixo, mesmo com a alta que nós tivemos ontem, a gente continua com topos e fundos descendentes. Enquanto a gente não reverter a estrutura, a gente vai continuar com um cenário de baixa. Por mais que a gente tenha uma movimentação no curto prazo, movimentações do curto prazo, elas não têm a pressão suficiente para reverter uma tendência majoritária. Para que a gente reverta essa tendência majoritária de baixa, a gente precisa voltar a formar pivôs de alta e o mercado começar a se estruturar acima da média de 200 períodos, tá? Enquanto a gente estiver abaixo da média de 200 períodos, no cenário que nós estamos, para mim, a gente terá mais quedas pela frente. Olha só, se a gente voltar lá no bear market passado de 2022, olha só como que é comum. O mercado, ele vem, ele respira, ele vem, ele respira, ele vem, ele respira, ele vem, ele respira. E sempre esses respiros, as pessoas têm uma alta expectativa de que a gente vai voltar para bull market. A gente só vai voltar para bull market quando ele começar a reverter a sua estrutura de baixa para uma estrutura de alta. A partir desse momento que a gente começa a ter pivôs de alta, a gente entende que sim, temos maior probabilidade de continuar subindo e não caindo, tá? Bom, para que Bitcoin ele volte a ficar em movimentos saudáveis, tá? Para que você me veja totalmente bullish aqui dentro do canal e não uma pessoa bearish, não um cavaleiro do apocalipse, não uma pessoa que está falando sobre quedas, a gente precisa voltar em fase de bull market, que é exatamente quando esse indicador aqui ele começar a apontar verde. A partir do momento que ele aponta verde, a gente tem uma estrutura de bull market na nossa frente e a gente tem a oportunidade de surfar mais uma movimentação. Olha só, as melhores oportunidades que a gente quer capturar é, por exemplo, oportunidades dos 7 mil dólares até o topo do mercado, até os 50 mil dólares, ou oportunidades dos 4 e 10 ali até os 12 mil dólares. A gente não precisa pegar o fundo, preço mais barato ali, por exemplo, 3.200 e ir até o preço mais caro. A gente só quer surfar as movimentações mais saudáveis, onde a gente tem menos risco envolvido. Hoje nós estamos em uma estrutura de bear market, então dentro de uma estrutura de bear market eu não fico holdando o ativo, eu simplesmente fico buscando por rallies. Para que a gente comece a melhorar essa estrutura, para que a gente comece a voltar para bull market, por exemplo, Bitcoin precisaria voltar ali acima dos 93 mil dólares e eu não estaria buscando de 93 até 105 mil dólares, eu estaria buscando mais movimentações de alta. Enquanto a gente não voltar acima dessa linha vermelha, não tem estrutura de alta, a gente precisa trabalhar com proteção. Olha só, eu venho falando sobre proteção com você desde dezembro. As pessoas que estão negligenciando isso, elas têm 30, 40, quiçá 70% de prejuízo. Porque elas estão com esperança de que o mercado vai voltar a subir, elas continuam investindo em altcoins, elas continuam acreditando que a alta é infinita, ou que Bitcoin nos próximos dias vai parar em 150 mil dólares, ou até mesmo 120 mil dólares, como eu ouvi na data de ontem nos comentários do vídeo, por conta de uma única alta em um único dia. Dá um zoom out nos ativos e veja o que está acontecendo com os ativos, tá? Se você vê que a alta de ontem, por exemplo, em Ether, ela não foi nada, porque a gente ainda continua com uma desvalorização de 61%. A gente ainda tem um ativo em tendência de baixa. Se a gente olha para o Bitcoin, a desvalorização do Bitcoin é menor, mas a gente ainda continua com uma desvalorização de 24% do seu topo. Ou seja, um único dia, uma única notícia, ela é apenas um ruído em meio a uma tendência de longo prazo. Bom, se a gente olhar para targets ali, por exemplo, do MVRV, para entender se a gente tem bastante espaço para poder cair, sim, nós temos bastante espaço para poder cair. Quando a gente chegar próximo dessas regiões verdes aqui, a gente vai estar próximo de um fundo onde vai nos dar uma excelente oportunidade, onde a gente estará dentro de uma fase de capitulação. E aqui sim a gente pode adotar outro tipo de estratégia, não a estratégia, por exemplo, de estar sempre posicionado com stop. A gente pode adotar uma estratégia de DCA, por
porque estamos dentro da fase de capitulação. Na fase de capitulação e nas fases iniciais de alta você utiliza DCA, mas antes disso você não utiliza DCA, e isso eu já te mostrei ontem aqui no canal. Por exemplo, o Michael Saylor está com 14% de lucro depois dele estar investindo durante quase 5 anos, durante 4 anos comprando Bitcoin. Para mim, eu não aceito esse tipo de performance, parece mais festinha, mais oba-oba que você é um grande investidor em Bitcoin, mas meu caro, você está com 14% de lucro ao longo de 4 anos? Desculpa, eu não estou nesse jogo para ter esse tipo de lucro. Se for para ter 14% de lucro, cara, eu prefiro investir em coisas mais seguras, tá? E bom, o que eu falei, por exemplo, para os meus clientes na data de ontem, eu quero que você entenda também, na data de ontem não, na data de hoje de manhã, olha só o que eu escrevi para os meus clientes. Apenas passando para lembrar que estamos em um bear market. Altas de curto prazo não revertem tendência de médio e longo prazo. Cuidado com a euforia e com FOMO. Vamos procurar por vendas das posições que nós compramos em breve. Mantenha o stop programado, em breve devemos subir ele para o 0 a 0. Tenha paciência, controle as emoções. Olha só, o que eu quis trazer para os meus clientes é que na data de ontem eu vi muita festinha, muito oba-oba, muito FOMO, pessoas investindo por conta de notícia, e isso é um péssimo sinal para o mercado. Até mesmo clientes meus comentaram ali ontem, né, se já reverteu tendência. Não, a tendência não reverteu. Nós ainda continuamos em um bear market. Tenha estratégia exatamente para um bear market, saiba se posicionar como se nós estivéssemos em um bear market e tenha um mindset como se nós estivéssemos em um bear market, que ele vai ser bem profundo, tá? Porque aqui você está respeitando a terceira lei da riqueza, que é o proteja dinheiro. Dentro dessas fases mais incertas, você não deve ter uma alta exposição. E lembrando, se você quiser copiar e colar as minhas decisões, se você quiser copiar e colar aquilo que eu estou comprando e quando eu vou vender esses ativos, por exemplo, que é a minha próxima decisão, em breve, eu acredito, você pode entrar para a carteira Rumo ao Milhão e ter acesso a todas essas decisões. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição, que você será direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não. Nesse vídeo eu te explico basicamente que a carteira Rumo ao Milhão é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, inclusive como esse follow-up que eu mandei para os meus clientes hoje de manhã, você recebe isso na tela do seu celular, como se eu, Guiterres, estivesse te mandando uma mensagem. Olha, eu estou comprando, eu estou vendendo. Dessa maneira você consegue ter os mesmos resultados que eu, você estará copiando os mesmos resultados do Guiterres. Aqui abaixo também tem o resultado de alguns clientes, tá? E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento, e no atendimento nós vamos sanar essas suas dúvidas, beleza? Bom, você tem uma oportunidade de trilhar essa jornada junto comigo. Todos os dias eu te mostro aqui no canal como são as minhas estratégias e como que é a minha capacidade de tomar decisão. Através disso, você consegue avaliar se a carteira Rumo ao Milhão ela é válida ou não para você, tá? A carteira Rumo ao Milhão não é uma lista de 10 bons ativos, não é uma carteira engessada, é uma carteira totalmente dinâmica que eu vou modelando as estratégias conforme cada fase do ciclo. Existem fases que nós vamos rodar ativos, existem fases que nós vamos ter stop, existem fases que nós vamos fazer DCA, tudo depende do momento que nós estamos vivenciando. Se você quiser trilhar essa jornada junto comigo, carteira Rumo ao Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!